Irmãos amados, doutrina da Trindade, cristologia, não é qualquer doutrina, é doutrina essencial. E este trimestre, devido à revista de vocês, o assunto pegou fogo, porque dentro da Assembleia de Deus é muito tocado Voz da Verdade. E Voz da Verdade nega a doutrina da Trindade. Diz que a Trindade é católica, pagã e maligna. E aí como é que fica? Geralmente, eu até tive um debate online, aí refutei ele, o articulista da própria CPAD, o tal de Rosa, Tiago Rosas. Mas esse rapaz, ele argumentou o seguinte: olha, há músicas do Voz da Verdade que são teologicamente bíblicas. Então, qual é o problema de cantá-las? Aí eu contra-argumentei. A música dos mormons, que até estão corretas. Há hinos no inário da Sociedade Torre de Vigia, da Testemunha de Jeová, que também não está totalmente errado. Há hinos católicos que também estão corretos, teologicamente. E etc. Adventistas, que inclusive são cantados também. E eu pergunto, nós vamos então entoar os louvores de todas as seitas, caso o hino esteja, aquele hino especificamente esteja correto? É a pergunta que eu fiz na minha refutação. E aí a ponderação. Porque quando você consome um produto de uma seita, você patrocina aquela seita, para falar mal do seu Deus. O Carlos Moisés, no último confronto teológico com o articulista assembleano, meu amigo, pastor Juliano Fraga, ele disse: então por que vocês cantam os nossos hinos? Ainda jogou na cara dele o pecado da Assembleia de Deus. E não só da Assembleia, né? Da Batista, da Presbiteriana, porque eles cantam. Afinal de contas, o Além do Rio Azul, agora morreu a mulher do pastor lá, todo mundo cantou. Tem irmãos que deixam até pedido, quando eu morrer tem que cantar Além do Rio Azul. Olha aí, né? Eu estou orando para o irmão não morrer antes dele mudar de ideia, porque se ele morrer desse jeito, de repente ele não vê o Rio Azul. Não é verdade? Então, irmãos, eu quero trazê-los para uma reflexão a uma doutrina que não é pouca coisa. É uma doutrina que revela o nosso Deus. E a igreja não pode relativizar o que não é relativizável. O que não é possível de ser relativizado. A doutrina da Trindade é uma doutrina essencial, fundamental e 100% revelada na Bíblia. Você pode dizer, não entendo muito bem. Isso é verdade, mas ela está lá. Os cientistas não entendem como é um buraco negro. Uma divisão feita por zero dentro de uma singularidade que é o fundo do buraco negro, aonde o tempo para. Mas o cientista sabe que está lá. Não é porque eu não entendo o buraco negro que ele não está lá. Não é porque eu não entendo a infinitude do universo que ela não está lá. Não é porque eu não entendo a matéria escura, que eu estou falando de ciência, ela está lá. Ora, não é porque eu não consigo conceber plenamente Deus que Ele não está aqui, porque Ele está. O que estou dizendo para os irmãos é que nós precisamos ficar firmes nas doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada, que inclusive está lá no credo da Assembleia de Deus, bonitinho para você estudar. E eu espero que vocês comprem esse credo e estudem o credo de vocês, que é espetacular. Vamos ler junto, 1 João 5,7. Porque esses são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Geralmente, quando lemos 1 João 5,7 para uma testemunha de Jeová, o argumento é que este texto não se encontra nos mais antigos manuscritos. E algumas Bíblias, como a NVI e outras traduções, estão tirando esse texto da Bíblia. Mas quando nós analisamos a escrita neotestamentária, nós cremos no textos recépticos, ou seja, o texto recebido. O texto recebido leva em conta os 24 mil manuscritos que existem na pesquisa bíblica. Nós temos 5.000 manuscritos em grego, 9.000 manuscritos em latim e mais de 10.000 manuscritos em outros idiomas.
E eu tive o privilégio de conhecer o Dr. Pickles, o maior cotejador de manuscritos do Novo Testamento do mundo, que mora no Brasil. E ele estava dizendo que, na verdade, o que nós temos ainda não são os melhores manuscritos. Porque os melhores manuscritos foram, a maioria deles, destruídos. É como uma Bíblia. Qual Bíblia você usa mais? A que você mais gosta, a que você acha melhor. E ela fica toda em farrapos. Aí a Bíblia do pastor como está. Porque é a que ele mais gosta. Então ela acaba sendo destruída, ainda mais no mundo antigo, onde os pergaminhos eram difíceis de carregar. Mas o fato é que esse texto está, sim, em milhares de manuscritos. E ele deve estar na Bíblia. Embora nós não precisamos desse texto para testificar a doutrina da Trindade. Quer ver aonde a Trindade está? Porque ela está em toda a Bíblia. Quando você está lendo Atos capítulo 7, no final do capítulo, Estevão está sendo apedrejado. A partir do verso 55. Estevão olha para o céu e literalmente ele fala que vê Jesus ao lado do Pai. Aí está o Pai e Aí o irmão pergunta, e o Espírito Santo? O Espírito Santo está nele, porque a Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, o rosto de Estevão brilhava com o poder do Espírito Santo. E lá estava a Trindade, irmãos. Pai, Filho e Espírito Santo. Então a Trindade, ela está em toda a Bíblia. Em todos os textos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Olha aí, isso é muito importante. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas o Filho não é o Deus, o Pai não é o Deus e o Espírito Santo não é o Deus. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Entendam esta dinâmica. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa da divindade é Deus. Mas a pessoa da divindade não é o Deus. Jesus é Deus, mas Deus não é apenas Jesus. E aqui quando nós falamos da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós estamos falando das pessoas da divindade. Como a Trindade funciona? Uma divindade, dentro da divindade, 3 pessoas. Nós não dividimos a essência e não misturamos as pessoas da divindade. Lá na nossa igreja, nós temos uma teóloga mirim, chamada Helena. Ela tem 8 anos, e se você precisar, ela te explica a doutrina da Trindade. E ela fala desse jeitinho que eu estou te explicando. É incrível. Então ela entendeu. Vai ser fácil discipulá-la e batizá-la. Não dividimos a essência e não misturamos as pessoas. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Sim, mostro. Está no Chamá Israelita. Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Errad, ou Echad. Essa palavra Errad, quer dizer, é o único Deus. Aí você vai lá para Gênesis 2, versículo 24, quando diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão um único corpo, ou uma única carne. Errad, ou Errad novamente, a palavra hebraica novamente, mostrando que o homem e a mulher é uma carne, um casamento. Mas dentro dessa uma carne, ou desse um casamento, nós temos quantas pessoas? 2. O casamento é um, mas dentro do casamento que é único, há 2 pessoas, marido e mulher. E dentro do casamento, marido e mulher, o marido não é superior à mulher, e a mulher não é superior ao marido. Ambos são seres humanos. E Deus ama as 2 pessoas igual. Entendem? Na divindade é a mesma coisa. E aqui, irmãos, a Trindade tem um nome no Velho Testamento, que uma seita roubou esse nome dizendo que é só do Pai. Mas não, Jeová, ou Iavé, ou Ioa, ou Yod, Red, Vav, Red, ou YHVH, é o nome de Jeová, ou o nome de Iavé. Estas 4 consoantes hebraicas, que é o nome do Eterno, ela não é apenas o nome do Pai.
estas consoantes. Ela é o nome da Trindade. O Pai é Yahvé, o Filho é Yahvé e o Espírito Santo é Yahvé. Em Isaías 43:11, está escrito, o próprio Yahvé falando: fora de mim não há Salvador. Ora, se fora de Yahvé não há Salvador, e Jesus, se ele não for Yahvé, ele não poderia salvar a humanidade. Então Jesus tem que ser Yahvé. Outra coisa, todo o processo de revelação da Trindade acontece após o pecado do homem. Quando Adão e Eva se relacionavam com Deus, que está lá no Bereshit, no versículo 1, ele fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali a palavra Deus é Elohim, plural de Elohá. Lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vejam que ali Adão e Eva só conheciam Elohim. Quando eles pecam, então a revelação da Trindade começa, e as pessoas se revelam, uma como Pai, outra como Filho, outra como Espírito Santo. Por quê? Porque agora o plano de salvação tinha que acontecer. E a dívida que o homem tinha contra Deus tinha que ser paga. Mas para isso, o próprio Deus tinha que resolver de um jeito a não burlar o sistema. Porque Deus respeita as suas próprias regras. Ele está sujeito à sua própria palavra. Ele jura por si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Deus tem princípios. Deus não faz cambalacho. Então o que aconteceu? Uma pessoa como filho vem. Depois que ele executa a salvação na cruz do Calvário, o Espírito Santo então aplica a salvação que ele executou, que o Pai planejou. Claro que todas as pessoas estão envolvidas em todos os processos, mas a ideia é essa. O pecado que nós cometemos contra Deus precisava ser pago ao Pai. O C.S. Lewis, na Crônicas de Nárnia, diz que o pecado de Edmundo tinha que ser pago à feiticeira. Está errado. O nosso pecado não foi pago ao diabo, o nosso pecado foi e é pago a Deus. Quem matou Jesus na cruz não foram os romanos, nem foram os hebreus. Quem matou Jesus na cruz foi eu e você, foi o nosso pecado. O nosso pecado é que trouxe a crucificação de Jesus como algo necessário para a nossa salvação. Amém? Amém? Vamos lá. Aí a doutrina sabeliana. Sabélio foi um bispo que perpetuou esta doutrina já no século III, início do século III. É a doutrina que afirma que Deus se manifesta em 3 formas, modo ou máscara. Preste atenção no que vou explicar. Na visão sabeliana, ou na visão unicista, ou modalista, no Velho Testamento Deus então se revela como Pai, no Novo Testamento Deus se revela como Filho, e hoje Deus se revela como o Espírito Santo. Mas tudo, segundo Voz da Verdade, é Jesus. Conhece aquela música? Terra, fogo, água, tudo é Jesus? Já ouviram essa música? Seus pecadores. Mas o fato é que esta música mostra o unicismo do Voz da Verdade. Tem uma outra que ele diz assim, o Carlos Moisés: no caminho do Gólgota, lá foi Deus, sofrer por mim, morrer por mim. Veja, ele está falando que é o Pai. Mas ele usa meia verdade, porque Jesus também é Deus, para dizer que o Pai morreu na cruz. Isso chama patricídio. Ora, não faz sentido. Preste atenção, no final do capítulo 3 de Mateus, nós temos o registro do batismo de Jesus. Quando Jesus está na água, uma voz do céu brada. Brada o quê? Este é o meu filho amado. Aí vem o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e pousa sobre ele. Aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui está a Trindade revelada no batismo de Jesus. As 3 pessoas estão manifestadas ali, categoricamente. Não há como dizer que não temos aqui o Pai no céu e o Filho na terra. Lá em João capítulo 8, o Senhor Jesus vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim: na lei de Moisés está escrito que toda contenda é resolvida com 2 testemunhas. Pois então está resolvido a questão. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim.
O Senhor Jesus está dizendo que ele era uma pessoa e o Pai era outra pessoa. Ao mesmo tempo, ambos são Deus, coiguais, coeternos e coexistentes. Então, de novo, o sabelianismo não faz muito sentido. Aí nós temos o arianismo. O sabelianismo, vamos contextualizar com a seita mais conhecida. O sabelianismo ou modalismo, Voz da Verdade, por exemplo, ou Igreja Tabernáculo da Fé, por exemplo, são seitas modalistas. Mas arianismo, Testemunhas de Jeová. Quem aqui já foi visitado por uma testemunha de Jeová? Dê um sinal com a mão, por favor. Todo mundo. Quem aqui já foi visitado por um assembleano? Dê um sinal com a mão. Poucos irmãos. Quem já foi visitado por um batista? Quase ninguém. Por que vocês não visitam as pessoas, irmãos? Eu pergunto, por que vocês não oram pelas pessoas? Por que vocês não fazem discipulado? Por que vocês não geram frutos? Lá João 15 fala que você está na videira, e o galho que está na videira tem que ter o quê? Fruto. Porque se não der fruto, Deus faz o quê? Corta e lança no inferno. Por que você não visita as pessoas? Por que você não discipula? Por que você não fala do reino de Deus? Discipulado. Inclusive eu uso o material tirado de um livro da CPAD para fazer o meu discipulado. Façam discipulado. Discipulem as pessoas, visitem as pessoas. Diz o arianismo, ou que crê a doutrina ariana, é a doutrina que nega a eternidade de Jesus, sustentando que o Filho foi criado do nada e por isso não é coeterno com o Pai. É chamado assim por causa do nome do seu fundador, o presbítero Ário. Aconteceu entre 250 e 336 depois de Cristo. Veja, irmãos, Ário, como as testemunhas de Jeová, não negam que Jesus é Deus, mas dizem que ele é um Deus de categoria inferior. Isso dentro da teologia, principalmente pagã, chama enoteísmo, quando há um Deus maior e um Deus menor separado. Isso não é o que a Bíblia ensina. Jesus não foi criado, ele sempre existiu. É importante nós entendermos. Geralmente, quando essas questões aparecem, e a testemunha de Jeová sapateia em cima dos crentes, é aquele texto de Mateus 24, 36. Daquele dia e hora ninguém sabe. E aí, irmãos, a coisa pega, os crentes não sabem responder. Afinal de contas, Jesus não sabe o dia e a hora da sua vinda. O Pai é maior do que ele. Como é que ele não é criado? Preste atenção, escute. Eu estou falando aí, vai anotando, depois você lê em casa. Preste atenção. Lá em Hebreus capítulo 2, o autor de Hebreus, que para mim é Paulo, escreve assim: ele se fez um pouco menor do que os anjos. O que é ser um pouco menor do que os anjos? É ser um homem. Jesus assume uma natureza chamada pré-lapsariana. Pastor, que palavrão feio é esse? Pré que vem antes. Lapso é queda. Pré-lapsariano é uma natureza antes da queda. Jesus tinha que ser uma oferta santa. Por isso ele foi concebido pelo Espírito Santo no útero de Maria. Está entendendo? Ele foi gerado no útero de Maria, numa concepção sobrenatural, porque ele tinha que nascer com uma natureza santa. Agora, quando Jesus nasce nesse mundo, ele nasce restringido, não na sua divindade. Tanto que toda vez que alguém chegava e queria adorá-lo, ele proibia? Não, ele recebia adoração. Toda vez que alguém o adorava, ele recebia adoração. Por quê? Porque Jesus sempre foi 100% Deus e 100% homem na sua encarnação. 1 Timóteo 2,5 fala que até hoje ele é o mediador e ele ainda é Jesus Cristo Deus e Jesus Cristo homem. Agora, em que ele foi restringido? Lá em Filipenses 2,7 fala que ele esvaziou-se. Esvaziou-se do quê? Lá em João 17,5 ele fala assim na oração sacerdotal, escute. Ele fala assim: Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha antes de vir a esta terra.
Então, em que Jesus estava resignado? Jesus estava resignado no quê? No seu poder, não na sua divindade. Ele fez uma coisa fora do parâmetro da teologia até aquele momento, que chama teantropia, é a encarnação de Deus. Irmãos, e vou falar uma coisa para os irmãos. Para nós existirmos, a própria Trindade teve que se resignar, porque senão a gente não existiria. Para Jesus encarnar, ele teve que se resignar, senão ele não poderia vir a este mundo. Está entendendo? A verdade, isso é tão claro, que quando Jesus ressuscita, lá em Mateus 28, 18, ele diz assim: é-me dado todo o poder nos céus. Por que é dado depois da ressurreição? Porque havia sido resignado na encarnação. Agora, presta atenção, que agora você vai matar a testemunha de Jeová, no sentido figurado, obviamente. Porque tem um irmão que outro dia falou assim para mim: testemunha de Jeová não leva uma comigo. Falei, nossa, irmão, que bom. O irmão é bom de Bíblia? Não, tem um pitbull maravilhoso. Olha, eu achei um absurdo, porque a testemunha de Jeová é o único pecador que vem na nossa casa. Todos os outros pecadores, nós temos que ir atrás deles. Mas a testemunha de Jeová é o pecador que bate na minha porta. Aí eu solto o pitbull, porque eu não sei o que falar, porque eu não estudo Bíblia. Agora presta atenção que você vai dar checkmate na testemunha de Jeová. Ó, Mateus 24, 36, Jesus fala que não sabia o dia e a hora da sua volta, amém? Confere aí, Júpiter, é isso mesmo? Lá em Atos 1, 7, 6 e 7, os apóstolos vão perguntar a mesma coisa para Jesus: quando é que você vai encerrar todas as coisas? Quando é que você vai voltar? Quando é que o teu reino vai ser estabelecido? Aí Jesus fala assim: não vos compete saber os tempos que o Pai pré-estabeleceu para si. Veja, por que ele não responde como ele respondeu em Mateus 24, 36? Porque agora ele sabia. Agora ele sabia. Jesus sabe o dia que ele vai voltar. E esse dia vai acontecer, e eu estou achando que é logo. Eu estou achando que é logo. Então vejam, irmãos, por que certas coisas Jesus era resignado? E aí você observa. Jesus ia para o monte fazer o quê? Orar. Ele ia para o deserto fazer o quê? Orar. Ele tinha dependência do Espírito Santo para tudo. Por quê? Porque ele estava resignado. Ele precisava do poder do Espírito Santo. Por isso que ele falou: quem crê em mim, fará as obras que eu faço e até maiores. Por quê? Porque ele estava como um homem, fazendo essa, sem perder em nenhum momento a sua divindade. Jesus ressuscitou mortos. Já haviam outras pessoas ressuscitado mortos no Velho Testamento? Sim ou não? Sim. Uai, o Elias não ressuscitou a criança lá, olho com olho, boca com boca, e pede para Deus trazer de volta o espírito daquela criança, e a criança ressuscita? 1 Reis 17, se não me falha a memória. O Eliseu estava morto, o pessoal estava enterrando um defunto, e aí apareceu lá os inimigos, e um pessoal falou: joga nessa cova mesmo, era a cova do Eliseu. Jogaram o morto lá, e aí o pessoal estava correndo do inimigo, de repente o morto saiu da cova gritando: espera eu! Você imagina como é que a turma correu aquele dia, né? Já estava correndo por causa do inimigo, agora estava correndo porque o morto estava atrás, porque ressuscitou. Então houve outras ressurreições? Houve. Houve outras maravilhas. O profeta fez o machado flutuar, fez a farinha na panela se santificar. Houve milagres. Jesus reproduziu todos esses milagres. E muito mais. João fala que se todos os milagres que Jesus fez pudessem ser escritos, não caberiam nos livros. Isso é uma hipérbole para dizer que ele fez muitos milagres. Então entendam isso na cristologia. Se você entender isso na cristologia, você vai ter a resposta. Pastor, e quando Jesus fala lá em João 10:30, eu e o Pai somos um? Veja, irmãos, qual é o problema de ser um em objetivo com Deus? Nenhum, zero de problema. Mas quando Jesus fala, eu e o Pai somos uns, os judeus pegam em pedras. Por que os judeus pegam em pedra? Porque naquele momento, Jesus está falando, eu e o Pai somos da mesma essência. Ou, para você entender, Jesus estava falando para os judeus, eu sou filho de peixe. E filho de peixe? Jesus está falando o quê? Eu sou Deus de Deus.
Quando ele fala, eu e o Pai somos um, ele está dizendo, eu sou Deus de Deus. Ah, Jesus nunca falou que era Deus, falou várias vezes. Quem não sabe ler Bíblia não entende, mas está escrito em vários lugares que Jesus é Deus, e ele fala que ele é Deus. Ele recebe adoração como Deus. Amém? Muito bem. Olha aí o credo atanasiano. Esse credo, irmãos, é muito importante para nós ponderarmos a nossa fé. E ele vai falar aí do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que ele diz: a fé universal consiste em adorar um só Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância. Isso é o credo da igreja primitiva. Ele continua, pois uma é a pessoa do Pai, outra do Filho e a outra do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual a glória, coeterna majestade. Qual o Pai, tal o Filho, tal também o Espírito Santo. Incriado é o Pai, incriado é o Filho, incriado é o Espírito Santo. Este é o credo bíblico que nós, como igreja, acreditamos. É essa a fé cristã. Se alguém quer pensar diferente, não é com a gente. Olha aí, algumas implicações da doutrina sabeliana, né? Se o Filho é o Pai, ele orou para si mesmo? É uma pergunta retórica. João 17, na oração sacerdotal, Jesus ora ao Pai, logo ele não pode ser o Pai. Aí nós temos o batismo, que eu já citei, de Jesus, Mateus 3, 16, 17, e nós vemos claramente aí a Trindade. No apedrejamento de Estevão, nós temos o Pai e o Filho, um do lado do outro no céu, visto por Estevão, e o próprio Estevão cheio do Espírito Santo. Trindade novamente. A Trindade e a refutação aos arianos. Escute aí comigo. Sendo Jesus apenas um Deus, isso é o que ensina as TJs, nós teríamos envolvidos na salvação dois deuses, um maior que enviou um menor para efetuar a obra de redenção, ou seja, teríamos uma soteriologia politeísta ou uma soteriologia hedonista. A minha casa, ela é marcada para a TJ não bater, porque se ela bate lá, ela tem resposta. Um dia um menininho novato errou a minha casa, bateu lá. Eu o atendi e falei para ele assim: você veio pregar para mim o reino de Jeová? Ele ficou tão feliz quando eu disse isso. Ele disse: cidadão, vejo que o senhor entende as coisas de Deus. Eu falei: sim. E como é que é essa salvação que você prega? O teu Deus, Jeová, mandou algum Deus para me salvar? Sim, mandou Jesus, o filho dele, que também era Deus, um Deus menor. Aí eu falei: deixa eu ver se eu entendi. O Deus maior chama Jeová, mandou Jesus, o Deus menor, correto? Correto, cidadão. Eu falei: porventura você não está ensinando o politeísmo? Porque nesta sua ideia de salvação, você tem dois deuses. Isso não é paganismo? Pensa comigo, não é paganismo? Ele fez assim: nossa, não tinha pensado nisso. Lá atrás, gritando que nem um desesperado, estava o testemunho de Jeová mais velho, dizendo: sai daí, sai daí. Mas eu já tinha falado. A doutrina da Trindade, presta atenção nisso, olha para mim, presta atenção. Ela é a única solução. Se você mexe alguma coisa nisso, você vira sabeliano ou unicista e nega as pessoas da divindade. Se você separa as pessoas, você vira um triteísta e um politeísta, crê em vários deuses. Se você só crê que Deus Pai é Deus, você vira um unitarista e nega a pessoa do Filho e do Espírito Santo. Qualquer outro movimento que você fizer, em detrimento à doutrina da Trindade, se você pisar para lá da linha ou para cá da linha, você cometeu heresia.
Não tem outra solução. E a igreja já pensou nisso durante 2000 anos. Então, meu querido, fique em paz com a doutrina da Trindade. O teu Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Ah, pastor, então por que mandou o livro de Atos batizar só em nome de Jesus? Pelo amor de Deus, santo de Deus, presta atenção. Quando você vê lá em Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 12 ou 16, você vai observar uma coisa interessante. Lá não há uma fórmula. Lá é em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Lá há 4 jeitos diferentes. O batismo é uma fórmula, como está em Mateus 28, 19, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O que os apóstolos estão fazendo e dizendo é que os batismos que eram feitos debaixo da autoridade de Jesus. Paulo escreveu: tudo quanto fizerdes da igreja, fazeis sob o nome de Jesus. Então, os batismos lá em Atos, os apóstolos estão falando que vão fazê-los sob a autoridade de Jesus. Mas a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês já assistiram um batismo de testemunha de Jeová? Só eu que assisti aqui? Quando a gente foi num congresso deles, a nossa foto apareceu até no telão. A gente estava lá, eles descobriram a gente, aí eles botaram no telão: temos infiltrados. A nossa foto. Verdade, a nossa foto apareceu. Foi aqui em Araraquara, aqui na região, não me lembro o nome da cidade. E eu lá entregando folheto para evangelizar Testemunho de Jeová, que nós fizemos um folheto com as contradições das TJs. Eles não vêm nas nossas igrejas. Eu já vi Testemunho de Jeová entregar revista Sentinela, Despertar, dentro das igrejas. Por que eu não posso ir lá? A rua é pública, não é certo? E eu fui lá, e o batismo deles, apesar deles não aceitarem a Trindade, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque não tem como negar isso. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, não me leve a mal. Mas Carlos Moisés, aquele homem não entende nada de Bíblia. Ele fez um vídeo agora, recentemente, dizendo: onde tem na Bíblia batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ele está dizendo que o texto de Mateus 28, 19 não está no original bíblico. Isso é boçalidade, não é nem ignorância. Por quê? Qualquer pessoa pode ter o manuscrito da Bíblia, do Novo Testamento grego. É só você comprar o interlinear. Tem na Sociedade Bíblica do Brasil, tem na Ragnos, tem até na Sociedade Torre de Vigia, que o deles é igual ao nosso. Porque o grego do Novo Testamento é igual para todo mundo. A tradução que, no caso da tradução do Novo Mundo, é que foi adulterada. Mas está lá no texto original, em Mateus 28, 19, batizando-os em nome do Pai. Depois fala em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A gente não escreve o nome de novo porque é redundância, mas a ideia do texto é exatamente isso. Ali o próprio Jesus está falando que há 3 pessoas na divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Guardem isso. Geralmente se cita Provérbios 8, 22, que fala da sabedoria, que ela foi criada. E alguns associam Jesus com essa sabedoria. Isso não é exegese. Isso é uma violação do texto e do contexto. Isso é uma linguagem poética para dizer que Deus transferiu a sabedoria ao homem. É um atributo comunicável de Deus. Falar que Jesus é essa sabedoria que foi criada não faz sentido. Nem faz sentido dizer que Deus estava criando para si mesmo a sabedoria, porque Deus, então, em algum tempo, foi um obtusado sem sabedoria. Pensa, Deus algum dia não teve sabedoria? Deus pensou: eu acho que eu não sou inteligente, deixa eu criar minha sabedoria. Faz sentido uma coisa dessa? Olhem para mim, faz sentido? O meu professor de teologia, a Miriam conheceu, minha esposa, chamava Tio Amadeu. Tio Amadeu tinha 70 e poucos anos, falava 7 idiomas, era um homem cultíssimo, meu professor de teologia. E ele dizia o seguinte: quando a Bíblia não fala, eu me calo. Eu me calo. Provérbios 8 não diz, imagina que Salomão estaria pensando em Jesus Cristo. Ou que Salomão estaria pensando na segunda pessoa da Trindade.
Vê se isso tem lógica, tem nexo. De jeito nenhum. Então, obviamente, que esse texto não serve para aludir Jesus, para falar sobre o Salvador da humanidade. Vamos lá que eu estou terminando. Algumas implicações da doutrina ariana. Se Jesus não é Deus, como pode então receber adoração e perdoar pecados? Em Hebreus 1,6, o próprio Pai, Deus Pai, diz assim: e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui em Marcos 2,7 é só um exemplo, tem vários. Jesus perdoando pecados. Então não há como negar, Jesus é Deus. Não há como fugir dessa realidade. E o próprio, quando você lê Hebreus 1, lá é Deus falando para adorar a Deus. Deus falando. O autor de Hebreus escreve: e Deus disse para Deus. Porque ali é Deus falando de Deus. É o Pai falando do Filho. Olha que interessante. Aqui em Hebreus 1, 5 e 6, fala assim: e todos os anjos de Deus o adorem. E um pouco antes, o verso 5 diz assim: e ele então foi gerado. Esse gerado aqui não é igual ao útero de Maria. Presta atenção nisso. Aqui está falando da coroação de Jesus após a ressurreição. Pastor, não estou entendendo. Lá em Atos 13, 32 e 33, Paulo escreve assim. Inclusive é mais uma conexão entre Hebreus e Paulo. Paulo escreve assim, Lucas coloca no texto, que quando Jesus ressuscitou, se cumpriu o Salmo 2, verso 7, que diz que o Pai falou: tu és meu filho, hoje te gerei. Quando você vai lá no Salmo 2, verso 7, ou você lê o Salmo 2 todo, que é um salmo messiânico, lá está escrito assim, que o rei pai gerou o rei filho. Aqui na nossa linguagem política ou dierna, quando um político, por exemplo, o nosso governador, como é que ele chama? Tarcísio. Quem fez esse governador? Quem apresentou esse governador? Então nós falamos que o Bolsonaro gerou o Tarcísio. Então preste atenção no que estou dizendo. O texto de Salmo 2 é um texto profético, mas fala quando um rei transfere a coroa para o seu filho. Porque assim foi feito Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao ressuscitar e comprar a nossa alma para o Pai. É engraçado que o Salmo 2, o pai fala assim para o filho: pede e te darei as nações por herança. Pede e te darei. E tem gente que crê na expiação limitada, né? A expiação é ilimitada. O filho pediu: eu quero a humanidade para mim. O pai falou: é tua. E ele veio morrer por toda a humanidade. Toda a humanidade. Tá certo? Jesus ama a todos. Ele quer salvar a todos. Porque o sangue dele é suficiente para todos. João 1,1 é um problema para quem não crê na Trindade. Porque está claro que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Quando João escreve isso, ele estava combatendo uma doutrina chamada gnose maniqueísta. A gnose maniqueísta ensinava que a carne era tão depravada. Não sei se vocês já ouviram falar de depravação total. Isso chama gnose. Aqui no Brasil tem nome de calvinismo. Tá certo? Mas é gnose. O homem é caído e depravado? Positivo. Mas ele não está completamente inapto, como querem ensinar. A imago Dei residual ainda permanece. Mesmo caído e depravado, o homem ainda é a imagem e semelhança de Deus. O Adão não tinha caído? Não estava depravado? Deus falou com ele? Ele ouviu? Claro que é Deus que procura sempre. Mas o Adão ouviu. O Caim queria matar o irmão. Ele ouviu a Deus? Ouviu. Não obedeceu, mas ouviu. Matou. Deus falou de novo. Ele ouviu? Ouviu. Também não obedeceu, mas ouviu 2 vezes. Deus fala com o homem caído e depravado o tempo todo. Senão você não estava aqui. Ou você já era santo antes de chegar aqui.
nasceu o santo. O único santo que nasceu santo foi Jesus. Você e eu nascemos caídos. Nascemos depravados, mas ainda somos a imago Dei de Deus. Sabe aquele buraco que nós temos no coração do tamanho de Deus? Isso é imago Dei. Os homens procuram nas religiões, na prostituição, no dinheiro, no poder, mas só pode achar em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Refutando argumentos sabelianos, aí no caso são os textos, nós estávamos falando dos arianos que usam textos contra nós. Agora os textos sabelianos que é usado para provar que Jesus não é filho, que Jesus é pai. Isaías 9,6 está dizendo que Jesus é pai eterno, ou pai da eternidade. Ora, não está falando que Jesus é o pai, está falando que ele também é senhor da eternidade. Ele também criou a eternidade. E aqui, quando fala que Jesus é pai da eternidade, presta atenção, está dizendo claramente que ele não foi criado. Porque uma pessoa criada não poderia ser o pai da eternidade. Mas o texto não está falando que Jesus é o pai, mas está dizendo que ele tem o mesmo atributo do pai. Ele é senhor da eternidade, dono da eternidade. 1 Pedro 1,3 está escrito: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há dúvida que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguém falou, tem tronos lá no céu? Tem um monte de tronos, tem 24 tronos. Eu e você vamos sentar em tronos, tá certo? Então não se preocupe, tem trono no céu. Tá? Mas, acredite, o Espírito Santo provavelmente não vai sentar em trono, porque ele vai estar com a igreja, eternamente com a igreja. João 10,30 eu já expliquei. Quando ele fala, eu e o Pai somos um, ele está falando, eu e o Pai somos da mesma essência. Por isso que os judeus pegaram em pedra. A explicação da testemunha de Jeová está errada. Jesus não é um com o Pai em propósito, porque se fosse, não faz sentido os judeus quererem apedrejá-lo. Também não está certo a doutrina do unicismo, do sabelianismo, porque Jesus não está falando que é o Pai, mas ele está falando que eu e o Pai somos um em essência. Em essência, ele está falando, eu sou filho de peixe, e filho de peixe, peixe é. É isso que ele está dizendo. Amém? João 14, verso 6, verso 8 e 9, perdão. Diz o texto bíblico, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Veja, irmãos, o texto não está falando que Jesus era o Pai. O texto está falando que Jesus tinha o mesmo caráter e a mesma personalidade do pai dele. Você já viu uma pessoa que é muito parecida com o pai dela, e o cara fala assim, está vendo aquele fulano? É o pai dele igualzinho. As atitudes, o jeito, a maneira. Está certo? O que Jesus está dizendo para Filipe é o seguinte, eu e o Pai temos o mesmo caráter, eu e o Pai temos o mesmo propósito. Se você me vê e me entende, você sabe quem é o Pai. É isso que ele está dizendo. Mas a seita sabeliana, ou voz da verdade, tenta dizer que ele está falando que ele é o Pai. Ele não está dizendo isso. Jesus foi criado, pois é o primogênito. Colossenses 1,15. A palavra primogênito não significa na Bíblia apenas o primeiro de uma série. Porque Davi, no Salmo 89, foi chamado de primogênito. E Davi era qual filho? Qual o número de filho de Jessé ele era? O 8º. Alguns pensam que é o 7º, mas é o 8º. Mas por que Davi foi chamado de primogênito? Porque ele seria o mais importante. Jesus é chamado de primogênito porque ele é o mais importante de tudo. É como se Paulo dissesse, olha, de tudo que existe, de tudo que você pode ver, ou pensar ou imaginar, Jesus é o primogênito, ele é o mais importante. Paulo não está dizendo que Jesus é o primeiro de uma série criado, de forma nenhuma. Amém? Primeira regra de hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia.
Muito bem, estamos quase terminando. Olha aí, mais um argumento ariano. Ele é o princípio da criação. Apocalipse 3,14. A palavra grega arché, traduzida por princípio, em muitas traduções da Bíblia, também significa governador, soberano, origem. Então, quando fala que ele é o princípio da criação, está falando que ele é o soberano da criação. Ele é o Senhor da criação. Não está dizendo que ele foi o primeiro ali a ser criado. Não, é que ele é o Criador. Por isso ele é o mais importante. Olha, presta atenção. Quem é mais importante? O quadro que o pintor pintou ou o próprio pintor? Qual que é mais importante, o quadro ou o próprio pintor? O pintor. Jesus é o pintor. Ele é o Criador. Tá? O texto está falando isso. Então, quando fala que ele é o princípio da criação, ele é o soberano da criação. Ele é o Senhor absoluto da criação. João 14, 28. O Pai é maior do que o Filho na encarnação do Verbo. Porque, como está em Hebreus 2, Jesus se fez menor do que? Presta atenção. Mais uma dica para você refutar testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová acredita que Deus Pai é maior e Deus Filho é um pouco menor que Deus Pai, ok? Ok? Sim ou não? Sim. Muito bem. Aqui está falando então que o Pai é maior do que eu, na encarnação. Aí você lê Hebreus 2. Escuta, o teu Jesus é maior do que os anjos? A TJ vai dizer, claro que é. Mas lá em Hebreus 2 fala que ele se fez menor do que os anjos. Então, mesmo na teologia jeovista, eles têm que acreditar que o Deus deles, que é um pouco menor que o Pai, teve que se restringir mais ainda para nascer na terra. Entenderam isso? Agora, nós muito mais facilmente entendemos claramente que ele é Deus de Deus e na encarnação se resignou por amor de nós. Por isso ele podia falar que o Pai é maior do que ele, por causa da encarnação. Ok? Esse é um argumento muito usado. A palavra trindade não está na Bíblia. É verdade ou mentira? Verdade. Olhem para mim. Deus é onipotente? Sim ou não? Então diga bem forte, sim. Deus é onipresente? Sim. Deus é onisciente? Sim. Estes três predicados teológicos não estão na Bíblia. Essas palavras não estão na Bíblia. Onisciente, onipresente e onipotente. Os três predicados não estão na Bíblia. Por quê? Porque é um neologismo, foi criado depois. Mas, quando a Bíblia diz assim, que Deus tem todo o poder, significa o quê? Que Ele é o quê? Onipotente. Deus sabe de todas as coisas, significa o quê? Onisciente. Deus está em todos os lugares, significa o quê? Onipresente. Então, onipotente, onisciente, onipresente, a palavra está na Bíblia? E o conceito está? A palavra trindade foi criada por Tertuliano no século II, não está na Bíblia, mas o conceito está o tempo todo. Lembra lá em João 14, 26? Eu rogarei ao Pai, e Ele vai fazer o quê? Vos dará outro Consolador, para que estejam convosco. Pai, Filho e Espírito Santo. Bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 13. O grande amor de Deus, a graça consoladora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. O que é isso? Trindade. O tempo todo a Trindade está na Bíblia. Só um cego não consegue vê-la. Aí está a tabela da divindade. Observem que todos os predicados, ou as qualidades, ou os atributos, que é de um, é de todos. O Pai é onipresente, o Filho também é, o Espírito também. O Pai é onipotente, o Filho também é, o Espírito também. E tudo que um é, o outro também é. As pessoas da divindade, elas são coiguais, coeternas e coexistentes. Não tem como negar isso. O nosso Deus é Elohim, eu já expliquei para vocês. Aí você vai ver Deus falando no plural. O judeu fala que é um plural majestático, porque
Deus no hebraico é Elohá. Elohim é deuses, literalmente deuses. Por quê? Porque Deus sempre esteve em três pessoas na sua existencialidade. Por isso ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tem alguém aqui com asa? Não, então ninguém aqui é a imagem e semelhança de anjo. Logo, nós somos a imagem e semelhança de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz, desçamos e confundamos as línguas. De novo, Deus falando no plural, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí alguns textos da doutrina da Trindade. Depois eu passo para o pastor, ele coloca o PowerPoint para você em PDF, põe no grupo da igreja, transmite aí para você, tá? Mais uma observação, não somos politeístas, já que cremos num único Deus e não aceitamos nenhuma divindade inferior ou superior, além do próprio Deus. Então nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma essência, três pessoas. Não dividimos a essência e não misturamos as pessoas. Vamos lá. Não dividimos a essência e não misturamos as pessoas. Digam comigo, não dividimos a essência, nem misturamos as pessoas. Amém? Por que cremos na Trindade? Porque não somos idólatras. Por que cremos na Trindade? Porque não aceitamos o paganismo. O Testemunho de Jeová nos acusa de pagão. Carlos Moisés nos acusa de pagãos. Pagãos são eles. Nós não aceitamos o paganismo.